já faz umas 3 semanas que todo sábado tem polícia na loja. Sério. Primeira vez que eu entendi que ela era uma presidiária, e aí eu olhei na altura do pé dela, assim, e aí eu vi a tornozeleira no pé dela. Falei, meu Deus! Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, nessa paisagem maravilhosa de primavera. Resolvemos aproveitar o dia, que é um dia de folga meu. Vim fazer um piquenique com as crianças, vou trazer eles para passear e aproveitar essa paisagem incrível de primavera para conversar um pouquinho com vocês, a gente falar sobre como tem sido os dias no Taco Bell, contar por que ninguém quer trabalhar no Taco Bell, no McDonald's, seja lá onde for, né, nas nossas redes de fast food, e expor um pouquinho a realidade mesmo. Você sabe que aqui a gente só trabalha com verdades. E é isso. Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje contando o porquê que ninguém quer trabalhar nas redes de fast food nos Estados Unidos e o porquê que existe o Web3 Unskilled, né? Esse visto, a intenção dele é suprir mão de obra que não consegue ser suprida por americanos. Então eles tentam contratar um americano e eles não conseguem. Por quê? Porque as pessoas não querem trabalhar nesses lugares por diversos motivos. E aí eles dão entrada no Web3 Unskilled para contratar um estrangeiro para fazer essa mão de obra, né? Para suprir essa mão de obra em troca de um documento. Green card. Justo. Fácil. Então vamos falar sobre isso. Primeira coisa é, qual o motivo do Web3 existir? Oi. O Fábio hoje vai ficar só da produção. Ele não tá trabalhando efetivamente. Tá trabalhando no backstage. Né? Ele tá cuidando das crianças hoje. Tá de babá. Por que a gente tem, né, o visto de Web3? Por causa da rotatividade, né? Tem uma alta rotatividade nessas vagas. Porque, por motivos diversos, já falei, as pessoas não querem trabalhar nessas vagas. E aí, a gente, né, nós estrangeiros, temos essa oportunidade de conseguir um documento legal trabalhando nessas vagas que ninguém quer trabalhar. Nesses últimos meses que a gente, né, que eu tô trabalhando lá full time, eu vejo muita rotatividade mesmo de pessoas que entram e às vezes ficam, sei lá, 1 semana, 2 semanas e elas simplesmente vão embora. As dificuldades que eu tenho visto lá dentro, né, são... Eu não pensei que seria tão estressante trabalhar num fast food quanto é. Já tinha visto relatos de outras pessoas falando sobre como é trabalhar no fast food e eu tendo um histórico de só ter trabalhado em escritório, e escritório é bem estressante, né? Tem muita pressão e tal. Eu achei que ia ser mais tranquilo. Mas assim, tem dias que realmente é muito estressante. As pessoas te irritam. Às vezes os próprios clientes te estressam. Tem que tentar manejar da melhor forma para tanto não pedir demissão quanto para não ser demitido. Além da questão da rotatividade, né? Porque assim, o que acontece? A rotatividade é ruim porque, que nem, por exemplo, eu já tô lá há um tempo, então eu já conheço o restaurante, eu já entendo de tudo que tem que ser feito lá dentro. A maioria das coisas eu já sei fazer, exceto pelas tarefas que são responsabilidade dos gerentes. Mas eu já entendo, já tenho experiência, já sou rápida já para fazer ali a comida na mesa. E aí, como tem uma rotatividade muito grande, toda pessoa nova que entra, ela começa do zero. Então, você tem que ir lá, começar de novo, explicar e ensinar. E aí a pessoa tem toda uma curva de aprendizado, né? Ela demora para memorizar, porque tem um cardápio para memorizar. E isso é frustrante pra gente, né, que já tá lá há um tempo. Porque você perde a sua velocidade de trabalho porque você tá treinando outra pessoa. Essa é uma das dificuldades. A outra dificuldade é o próprio valor de salário, né? Quando a gente aplicou o processo, a minha LC, ela tinha valor de 8,75. Era um valor bem baixo. Quando a gente veio para fazer a entrevista, a gente recebeu uma job offer com um valor de 11,50 no salário. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que meu salário seria 12,50. E agora, há algum tempo atrás, eu recebi um aumento que não veio no meu holerite. Como foi isso? A gerente geral estava precisando de novos gerentes de turno, porque muitos pediram demissão. Até os gerentes estavam pedindo demissão, pra vocês terem noção. E os gerentes, obviamente, ganhavam mais de 12
E aí, o que aconteceu? Ela me ofertou uma vaga de gerente. E ela disse que eu tinha muito perfil, porque eu ia ajudar muito, porque eu já tinha experiência. E eu neguei a promoção que ela me ofertou. Neguei por quê? Primeiro, a gente tá aqui temporariamente, né? Eu não pretendo continuar aqui. Então, eu neguei, falei pra ela que eu não queria me comprometer, porque daqui a pouco eu sairia, ela sabe que a gente tá no processo, né? Então, ela sabe que meu contrato ali é temporário e que eu não tenho interesse em continuar ali. Aí ela me disse que ela gostava muito de mim e que ela, se ela pudesse fazer alguma coisa por mim, que ela faria e que eu ajudaria muito, mesmo que fosse temporariamente, se eu aceitasse a vaga de gerente, porque pelo menos nesse período em que eu ainda estou aqui, que eu poderia ajudá-los demais, aquela história, né? Ficou tentando me chavecar ali pra ver se eu conseguisse, se eu aceitava a proposta dela. Eu nem quis saber qual era o salário de gerente. Ela falou que, porque o seu salário, seu valor hora aumentaria, pra você ia ser bom também, porque você ia continuar fazendo quase as mesmas coisas que você já faz, né? Teriam outras tarefas, inclusive ter que lidar com funcionário mal educado, funcionário que falta, porque tem muita falta. Sexta e sábado são os piores dias de movimento, são os dias que as pessoas mais faltam. Elas simplesmente falam, eu não vou trabalhar hoje. Aí ela liga na loja e fala, olha, hoje eu estou doente, não vou trabalhar. Olha, hoje eu tenho outros planos, eu não vou poder trabalhar. Aí a pessoa pergunta pra ela, mas quais são os seus planos? Eu peguei um bico aqui de nani pra ser babá, né? Pra ficar com uma criança. E aí eu vou ganhar mais sendo babá do que eu ir trabalhar no Taco Bell. Eles falam na cara dura assim. Eu não vou hoje porque eu não tenho transporte pra ir. E aí você, como gerente, você tem que lidar com isso. Tocar o restaurante da mesma forma que tocaria da sua mão de obra 100%. Falei, cara, e pelas coisas que eu vi lá já, né, acontecer, eu acho que eu não quero essa dor de cabeça pra mim, mesmo que temporariamente. Não vale a pena pelo aumento do salário, mesmo você tem que perguntar do salário, tá, gente? Eu acho que não vale a pena. E aí, o que aconteceu? Depois dessa conversa de promoção, ela me disse que ela ia aumentar o meu salário. Eu vou aumentar o seu salário de R$12,50. Agora você vai ganhar R$12,99, que é o salário base de quem entra na loja, né? E uma coisa importante de dizer é que eu recebo o mesmo salário de todo mundo que é americano lá também. Não tem diferença entre quem é EB3 e quem é americano. A gente recebe sempre o mesmo salário. E aí ela falou que ela ia aumentar o meu salário. Eu falei, então, no próximo paycheck você vai receber seu aumento. Aí passou um mês, nada de aumento. E a gente recebe lá quinzenalmente. Então de 15 em 15 dias a gente recebe. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ela, né? Eu lembrei, né? No dia do pagamento eu fui lá, eu olhei meu olerite e continuou o mesmo valor. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, oi, você disse que meu salário ia aumentar 50 centavos? 49 centavos, né? E não aumentou nada. Ela, eu vou verificar. Aí ela entrou lá no sistema, sei lá, falou assim, olha, desculpa pelo inconveniente, realmente não tá alterado o seu salário. Eu vou, pelo inconveniente, vou aumentar seu salário para $13,25. Ou seja, em 6 meses, meu salário aumentou 75 centavos a hora. Poderia ter aumentado mais sendo gerente? Poderia, mas eu não quis essa dor de cabeça pra mim. Estou bem com essa história. E continuarei fazendo minhas atividades bem feitas até a partida daqui. Além do salário baixo, gente, que é uma das dificuldades para que eles possam tratar, existem outras dificuldades, por exemplo, dores no corpo. Por exemplo, agora eu estou meio que diagnosticada, porque não fui no médico, eu me diagnostiquei com um negócio que chama cotovelo de tenista, que é o quê? É uma dor por conta de uma inflamação no nervo aqui. Tenistas têm por conta do movimento repetitivo, né, de usar raquete. E aí, eu estou com essa dor porque não jogo tênis. Eu estou com essa dor por conta de uma bandeja que a gente tem assim, que a gente tem que levantar. Então eu tenho um pegador na bandeja assim, e aí eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó, de levantar a bandeja para colocar num vaporizador. Tem um aparelho que fica acima da gente assim, que ele serve para derreter o queijo. E aí alguns pratos você tem que colocar nesse vaporizador para ele derreter e depois você grelhar.
E aí eu tenho que pegar esse negócio pesado, né? Que ele é de ferro, assim, de alumínio, com comida dentro, levantar, boto no negócio, aperto o botão, espero ele vaporizar, tiro e boto na mesa de novo e termino de fazer o procedimento ali da comida. E aí esse movimento, que eu faço muitas e muitas vezes à noite, começou a me inflamar aqui. E é só o braço direito. Aí o que eu fiz? Comecei a usar o braço esquerdo agora. É uma nova habilidade minha agora, é usar o braço esquerdo para fazer isso. Às vezes sai meio torto, mas aí durante o turno você vai melhorando ali o acerto, né? Que você tem que acertar a bandeja num buraco, assim. E aí a gente trata isso, tratando isso com salompas. De vez em quando dói mais, incomoda mais, eu tomo um anti-inflamatório. Mas, por exemplo, quando eu trabalho de quinta, sexta e sábado, 3 dias direto. No sábado, meu braço já tá doendo muito. Porque aí, além desse movimento aqui, tem um movimento de você pegar as coisas, de você ficar movimentando, né? E começa a doer mais. Então, no sábado à noite, meu braço já tá doendo bastante. Aí, eu tô tendo folga de quarta. Aí, eu trabalho quinta, sexta e sábado. Domingo, eu folgo. Segunda e terça, eu trabalho de novo. Então, eu trabalho 5 dias por semana. E, normalmente, eu tô alcançando aí as 37, 40 horas por semana. Quando passa das 40 horas por semana, começa a contar hora extra. E aí, às vezes, cai hora extra. A quinzena que eu recebi mais hora extra foram 4 ou 6 horas extras. Não passa disso, né? Se você quiser, acaba que sempre aparece ali uma oportunidade de você ficar até mais tarde. Porque, como eu falei, as pessoas simplesmente ligam e falam que não podem ir trabalhar. E aí, às vezes, falta mão de obra mesmo para fazer o fechamento da loja. Já teve dias que eu fiquei até 2, 3 horas da manhã para ajudar a fazer o fechamento da loja, porque não tinha gente suficiente para trabalhar. Enfim, outra dificuldade que a gente tem lá também é que você trabalha de pé o dia inteiro, né? Então, a gente é escalado, teoricamente, 8 horas para trabalhar por dia. E aí, quando não tem muito movimento, ela dá 30 minutos de break. Esse break, né, que é essa parada, né, para você descansar, ela é não remunerada. E aí é o momento que você tem que sentar. Então, se você quer sentar, você tem que tirar o break. E aí, quando você tem esse break, você tem 30 minutos para descansar e aí você pode ficar sentado ali na loja, né? Você tem as mesas, né? O salão ali para os clientes sentam. Você pode sentar ali. Se quiser comer alguma coisa, você pega alguma coisa para comer. E aí ali você faz seu break. Às vezes eu faço ali, quando já tá próximo de fechar o lobby, que a gente fecha às 10 da noite. Às vezes eu sento ali e faço meu break ali mesmo, porque a porta depois das 10 ela é trancada pra não entrar pra fora. E aí eu tenho que ficar chamando o povo pra abrir a porta pra mim, enfim. Mas na maioria das vezes a gente faz o break antes das 10 da noite. E aí o que eu faço? Eu pego uma bebida, alguma coisa e vou pro meu carro. Aí eu sento no carro, fica mais confortável, dá uma relaxadinha ali, fica meia horinha ali e depois volta a trabalhar. Esse é o momento que a gente consegue sentar. Na loja tem uma cadeira, que é o quê? É a cadeira do gerente. Gente, tem um espacinho lá que eu acho que não dá essa... O que é isso aqui? Como que chama isso aqui? Tapetinho? Eu acho que a loja... O escritório da loja não dá esse tapete. Então tem uma mesinha, uma bancadinha com a mesinha, uma cadeira, um armarinho e acabou. E é aquela cadeira que existe na loja. Então, às vezes, quando eu não tiro o break, às vezes ela fala assim, a gerente vira e fala assim, a gente tá busy hoje, você quer tirar seu break? Aí eu vejo que tá complicado de tirar, sabe? Eu falo, não precisa. Só vou beliscar alguma coisa. Aí pego, sei lá, uma tortilha, coloco uma carninha dentro, numa tostadinha, faço lá minha própria receita, porque tem coisa lá que eu não gosto. Aí monto minha própria receita lá, pego esse negocinho, e aí ao invés de eu tirar o break de 30 minutos, o que eu faço? Pego minha bebida, sento nessa cadeira aí, como lá 5 minutinhos rapidinho, entre um pedido e outro, e volto a trabalhar. Não tem lugar pra sentar, não tem lugar pra sentar. Então você tem que ficar ali 7 horas e meia, 8 horas, às vezes até mais, quando a gente faz hora extra, em pé. Pra quem não tem joelho, é complicado, cansativo. Pra vocês terem ideia de rotatividade das pessoas, eles só me deram a camiseta, a segunda camiseta ali, na verdade. Porque assim, quando você entra, eles te dão uma viseira, escrito Taco Bell, pra você segurar o cabelo, aí você tem que colocar uma redinha no cabelo e colocar aquela viseira. E aí, para os meninos, é um boné e uma camiseta só. Aí você tem que comprar o seu próprio tênis antiderrapante e a calça jeans, uma calça jeans escura. Eu só ganhei uma segunda camiseta porque eu pedi
Depois de 3 meses que eu tava trabalhando lá, e a camiseta que eles tinham me dado estava rasgando, estava com um buraco. Inclusive, o Fábio, meu Rodrigo, costurou minha camiseta hoje, porque ela tá com 2 buraquinhos lá, e eu falei, eu preciso que essa camiseta dure até o final desse contrato. E aí, a moça me deu outra camiseta. Porém, quem entra não ganha 2 camisetas, porque as pessoas abandonam o emprego, né, gente? Então, não faz sentido ganhar mais uma camiseta, sendo que a pessoa pode abandonar o navio a qualquer momento. Inclusive, ontem, estávamos trabalhando e tem uma menina lá que tá lá umas 2 semanas. E ela se acha a rainha da cocada. Ela deve trabalhar no McDonald's, alguma coisa assim. Ela tem 2 empregos. E aí, o que aconteceu? Ela tava com um fone de ouvido numa ligação com alguém. E aí a gerente geral viu que ela não tava prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo. Porque a gente vai gritando as coisas que a gente precisa. Aí eu fico, por exemplo, eu fico na mesa preparando comida. Acabou algum ingrediente, eu grito, preciso de tal coisa. E aí a pessoa que tá no backline, né, apoiando, ela traz as coisas, os ingredientes pra mim que tá faltando. Ah, eu preciso de tomate. Ah, eu preciso de cebola. Ah, preciso de alface. E aí a pessoa tem que trazer. Só que a menina tava de fone, conversando com alguém na casa dela, sei lá, uma amiga fora. E aí ela não tava prestando atenção no que tava acontecendo na loja. E aí a gerente geral tava lá. E ela ficou bem brava. E aí ela gritou pra mulher: Fulana, você está com fone de ouvido? Aí a fulana falou: não. Sendo que a gente tava vendo ela conversar que nem uma louca. Tava que nem uma louca conversando sozinha. Aí ela falou assim: tem certeza? Que parece que você tá em uma ligação falando com alguém. Aí ela: ah, não tô não. Ah, então tá bom, então vai lá e pega tal coisa porque a gente tá precisando. Eu não sei o que a menina se irritou. E aí ela pegou, saiu da posição dela que ela tava lavando louça, largou a louça dela lá, foi na outra gerente, que inclusive é uma gerente que acabou de entrar, tem 18 anos, gente. A gerente lá não tem pulso firme pra falar com ninguém, ela é uma criança ainda. E aí ela tem que mandar nesse tipo de gente que é mal educada. A menina virou pra ela e falou assim: olha, trabalhar aqui hoje está pior do que sábado passado. E eu queria só avisar que eu estou indo para minha casa e eu estou dando meu 2 weeks notice. É quando você tá dando o aviso de 2 semanas. Seria um aviso prévio. Eles pedem para você avisar 2 semanas antes que você vai sair do emprego. Então, por exemplo, se eu quiser sair do emprego, o nice to do, né, o legal a se fazer é avisar com antecedência. Por quê? Porque ela consegue se planejar para contratar outra pessoa, para dali 2 semanas ela já ter uma pessoa nova na escala. E aí ela falou, e ainda ela foi legal, ela ainda deu 2 weeks notice. Falou que ela ia para casa e que ela estava dando 2 weeks notice dela. Só que ela foi falar isso para a gerente nova e não para a gerente geral que deu bronca nela, viu? E aí isso acontece com muita frequência. Inclusive acontece em casos de não haver 2 weeks notice. Os 2 últimos gerentes que saíram, 3. Os 3 últimos gerentes que saíram sem 2 weeks notice. Eles simplesmente abandonaram o navio. Mandaram mensagem. Teve 2 que mandaram mensagem mal educadas pra gerente geral, falando que ela era bitch, um escambau, xingando e tal. E simplesmente não apareceram mais pra trabalhar. E teve um gerente que ele simplesmente não apareceu na escala. Rolou uma treta lá e aí no dia seguinte ele simplesmente não apareceu pra trabalhar. E aí é meio que como se eles entendem já. Porque o gerente, o que eles fazem? Quando você é team member, você pode simplesmente fazer um call off. Você liga e fala, olha, você liga pra loja e fala, olha, eu não vou trabalhar hoje, eu estou doente. Ou, olha, eu não vou trabalhar hoje porque eu tenho outros planos. Vou fazer babysitting do neném ali e vou ganhar mais. É assim. O gerente não. O gerente, eles têm um grupo, né, não de WhatsApp, eles não trabalham com WhatsApp aqui, mas eles têm um grupo lá, que eu acho que é no Messenger, sei lá. E eles falam entre si ali, se alinham ali. E aí o gerente, quando ele tem algum problema, ele precisa pedir para outro gerente cobrir a escala dele, né? Porque não pode ficar sem gerente na loja. Porque o gerente tem que liberar, por exemplo, se tem que fazer reembolso para algum cliente que ficou insatisfeito, para contar as gavetas, né, de dinheiro, essas coisas, tudo tem que ser o gerente que faz. Então não pode ficar uma escala sem gerente. E aí eles têm que pedir alguém para cobrir. E aí o gerente simplesmente não apareceu para trabalhar, né? E aí sempre tem um gerente na escala, né? Tem troca de turnos. E aí
entra um gerente, ele faz o trabalho dele, aí quando chega o outro gerente vai embora. E aí o gerente não apareceu pra trabalhar. A menina que tava trabalhando lá ligou pra gerente geral e falou: olha, o fulano de tal não apareceu aqui até agora. Aí a gerente geral foi lá cobrir. E aí não apareceu. Aí, por exemplo, a gente tem casos também de essa questão de rotatividade, do pessoal simplesmente não aparece pra trabalhar. A gente teve um caso muito engraçado. A gerente virou pra ele e falou assim: fulano, vai lá e recolhe todos os lixos, né? Tipo, tem uns tamborzão de lixo, né? No lobby e dentro da loja ali da cozinha, né? Recolhe todo o lixo e joga lá no dumpster, né? Aí tem uma lixeira que é só de comida orgânica e uma só de reciclável. Aí ele foi, recolheu todo o reciclável, todas as caixas, botou no do reciclável, pegou, recolheu todo o lixo orgânico, foi, jogou no lixo orgânico e nunca mais voltou. Gente, ele fez todo o serviço dele, colocou o lixo pra fora, saiu e não voltou mais. Ele não deu tchau pra ninguém. Tipo, ela falou: vai lá e recolhe o lixo. Ele foi e recolheu o lixo e não voltou pra dentro da loja. Ele não fez clock-out. Ele abandonou o turno no meio. Foi embora. Ele deve ter ficado lá 1 mês e pouco. E o interessante é que foi nessa época que estavam trocando os gerentes e tal, que os gerentes tinham tudo pedindo demissão. Ele sabia que tava com falta de gerente, e aí ele virou pra gerente geral, e falou pra ela assim: porque a minha intenção aqui é crescer na carreira, né? Quero crescer aqui dentro e tal. E aí ela começou a meio que treinar ele pra ser gerente já. Tipo, e ele tinha, sei lá, 2, 3 semanas de empresa, sabe? E ele super interessado, que ele queria aprender, que ele queria ser gerente, que ele queria subir de carreira. E aí ele abandonou o lixo, levou o lixo lá fora e nunca mais voltou. Olha, é cada história que dá pra criar uma novela com isso, a novela do Taco Bell. Outra dificuldade que a gente tem trabalhando no Taco Bell, e aí isso afeta diretamente o nosso trabalho ali no dia a dia, que é o quê? Elas têm um orçamento para pedir o caminhão. Então, assim, ela tem um inventário da loja, que ela vai lá e faz a contagem do que ela tem na loja. E aí ela precisa fazer um pedido para entrega de material, tanto de descartáveis, como de material de limpeza, como de ingredientes em si. E aí, só que ela tem um budget ali, um orçamento para cumprir, ela não pode estourar aquele budget, né? E aí o que ela faz? Para ela não estourar o budget, muitas vezes eles pedem ingredientes a menos, coisas a menos. Esses dias atrás a gente estava trabalhando numa sexta-feira, que é o pior dia de movimento, mais caótico. Não tinha Barra Blast, que é um refrigerante que eles tomam muito aqui. Todo mundo quer Barra Blast. Quase ninguém pede Pepsi aqui. É sempre Barra Blast. Que é um refrigerante verde. Nunca nem experimentei, gente. O negócio é verde, sei lá. Não tinha Barra Blast. Não tinha batata frita. Eles pedem muito. Aqui tem uma batata no cardápio, que é uma batata com pozinho. Quem já foi no Taco Bell no Brasil deve conhecer. Tem um pozinho, tipo, parece uma páprica. Não tinha batata frita. Não tinha o flatbread, que é uma tortilha que é um pouquinho mais grossa. E aí com essa tortilha a gente faz chalupas, a gente faz a gordita crunch e a gente faz o chicken flatbread. Ou seja, são 3 pratos. Sem a tortilha, que é mais grossinha, a gente não consegue fazer esses pratos. Ou seja, na hora que o menino atendeu ali no drive-thru, ele já estava atendendo as pessoas falando assim: olha, nós estamos sem Barra Blast, batatas fritas, não temos chalupas, não temos chicken flatbread, não temos gordita crunch e não passamos Apple Pay na janela, porque o pessoal gosta muito de usar o Apple Pay por aproximação aqui, né? Ao invés de enfiar o cartão. Então, por exemplo, você pega o seu celular e você faz a aproximação do celular. E a gente não pode fazer isso no drive-thru, porque muitas vezes essa questão de aproximação derruba o sistema. Eles têm alguma falha de sistema que o sistema financeiro cai. Então a gente não pode fazer a aproximação na janela do drive-thru, só dentro da loja. Quando a pessoa não tem um cartão, ela não consegue pagar. E aí, às vezes, quando já tem alguma coisa faltando, ele já avisa que não tem Apple Pay. Porque aí, o que acontece? Quando a pessoa tá lá na ponta fazendo o pedido,
Enquanto ela tá lá falando, eu quero 3 tacos, não sei o que, sei lá, uma quesadilha. Enquanto ela tá falando lá, tem uma pessoa já com um headset começando a preparar o que ela tá pedindo. Tanto que quando a pessoa começa a pedir, ela fala, quero 3 tacos de frango, não sei o que, uma quesadilha. Não, troca meu taco de frango por de carne. Vai 3 tacos de frango pro lixo, porque enquanto ela tá falando que ela quer 3 tacos de frango, eu tô pegando o taco, colocando o frango dentro, jogando pra mesa do lado, pra pessoa colocar alface e queijo. E aí ela falou, não, eu não quero de frango, eu quero de carne. Aí eu vou ter que pegar aquele taco, jogar fora, começar um de carne. Entendeu? Tanto que, quando ela fala que ela quer o de carne ao invés de frango, eu deixo o de frango do lado. Porque se ela mudar de ideia de novo, porque acaba que eles voltam, não. Esquece o de carne, vamos fazer o de frango mesmo. Aí o de frango já tá lá no canto. Acontece muito, muito. E aí a gente não pode ficar esperando ela terminar de fazer o pedido, por quê? Porque eu tenho um timer lá que tá rodando, né? Enfim, quando o pedido é pequeno é ok fazer em 3 minutos e meio. Mas quando o pedido é grande, acaba que passa. É difícil lidar com essa falta de ingredientes. Teve um dia desses que eu coloquei nos stories, que eu fui buscar tomate numa loja. Aí eu fui buscar tomate uma vez na loja, acabou que eles achavam que eu era o Uber deles pra ir buscar coisas nas outras lojas, entendeu? Porque o que eles fazem? Tá faltando tomate na minha loja, eu vou ligar na loja mais próxima e perguntar se eles têm tomate pra me emprestar. Aí eles ligam e falam, fulano, você tem, aqui é fulana da loja tal, você tem tomate? Eu queria uma bandeja de tomate, você tem uma tomate pra me dar? Aí a pessoa fala, tenho, não tenho. Aí se ela tiver, aí ela tem que arrumar alguém pra ir pegar o tomate. E aí não pode ser o gerente. Por quê? Porque não pode ficar sem gerente na loja. Aí sobra pra um peão. Aí eu fui uma vez. Aí eles acharam que eu ia todas as vezes, sendo que eles me pagam R$12,50 a hora e ainda tem que ficar desembolsando gasolina. Não, né, gente? É bom porque você sai um pouco da loja. Mas não dá pra ficar bancando gasolina pra eles, né? Toda vez. Eu falei, não. Teve uma vez que aconteceu a segunda vez lá e aí tinha os 2 gerentes lá. Tá aí, você pode ir lá buscar o tomate? Falei, não vou não. Mas por que não? Eu não posso sair daqui. Você é a única que tem carro. Falei, então, eu tenho carro, mas é um carro pessoal meu. Eu ninguém reembolsa minha gasolina. Eu não vou. Não sou obrigada, eu não tô aqui pra isso. Aí bate boca mesmo. Aí o cara falou assim, aí o gerente, né, era um gerente novo que tava da loja aqui do centro, que foi trabalhar na nossa loja lá. Aí ele falou assim, você é paga pra isso. Falei, não senhor, não sou paga pra isso. Qualquer coisa se você tiver dúvida sobre o que eu tenho que fazer ou não, você pergunta pra Stephanie, que é a gente já. Aí ele ficou quietinho. Por quê? Porque realmente não é meu trabalho, né? Enfim. Eu falei, eles precisam se organizar melhor aí nesse orçamento pra não ficar faltando ingrediente e a gente tem que ficar indo pros lugares pra buscar. Enfim. Aí eu falei, não vou mais buscar tomate em lugar nenhum. Aí uma coisa que, no meu caso, é interessante. É bom e é ruim, né? Existe aí uma dificuldade de comunicação, mas ao mesmo tempo é bom, porque todo dia que eu tô trabalhando lá, eu aprendo uma palavra nova. Todo dia. E aí teve uma situação muito interessante que rolou. Eu tava na mesa e aí tinha uma pessoa do backline ajudando a pegar as coisas. E aí eu falei pra pessoa que eu queria potatoes, né, que são batatas. Eu tenho umas batatinhas pequenininhas, quadradinhas assim que eles têm pra fazer algumas coisas. E aí eu falei que eu precisava, hey, I need potatoes. Aí o cara lá do outro lado falou, ok, e foi buscar. Aí ele voltou com tomate, botou tomates lá e passou. Aí depois de um tempo eu falei assim, fulano, eu preciso das batatas, I need potatoes. Aí ele, potatoes? Eu falei, Aí ele, você não me pediu potatoes? Eu falei, pedi. E aí aí naquele momento eu tava precisando mesmo, porque tinha acabado as batatas, né? E aí quando acaba, você tem que ou tirar a pessoa da fila do drive-thru e pedir pra ela esperar do lado de fora da loja, ou fica rodando o timer ali no drive-thru e aí a gerente quer matar a gente, porque ela tem, né, uma meta ali pra cumprir. Então não pode faltar nenhum ingrediente na linha. Aí, o que eu entendi depois? Quando ele voltou com as potatoes, eu entendi que ele tinha entendido tomatoes, ao invés de potatoes. E aí, assim, a gente não fica tão perto um do outro. O povo ainda coloca música alta na loja. Eu amo o silêncio, a paz.
E aí a pessoa coloca um speaker, aquele JBL, sabe? Alto pra tocar. E aí você não consegue escutar, né? Você não consegue ouvir as pessoas, porque você tem que ficar gritando. Enfim, aí rola essa dificuldade de comunicação. Eu não sei se foi por causa do meu inglês porcaria, que ele entendeu tomatoes ao invés de potatoes, que é diferente. No final é mais ou menos parecido. Cachorro. Ai, gente, tem um cachorro tão fofinho correndo ali. A moça tá correndo, ele tá correndo atrás dela. E aí, eu não sei se foi por causa do meu inglês porcaria, de tomatoes, potatoes, né, Biscoito? Biscoito tá vendo o cachorro, tá querendo correr junto com a moça. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tá se olhando, filho? Você quer ir passear com o cachorro? É. Ou eu não sei se foi a bagunça mesmo da loja, enfim, gente. E aí a gente tem também essa vantagem, né? De você estar ali em contato com os americanos todo dia e você aprender palavras novas. Então, todo dia a gente tá conversando ali, aí eles falam alguma coisa que eu não entendi. Eu falo, que palavra que você falou agora? Aí ele fala, tal. Aí eu falo, o que significa isso? Aí ela explica o que significa. Eu falo, aprendi uma palavra nova. E assim vai. É bom pra desenvolver o inglês também. Porque você fica ali, né, direto. E ali ninguém fala espanhol. Todo mundo fala inglês. E aí tem sotaques, né? E aí você vai desenvolvendo o listening, né? Vai melhorando o seu vocabulário e a sua escuta também. É bem legal. Que é algo que a gente precisava desenvolver no Fábio. Mas, por enquanto, ele tá trabalhando de casa. Estamos estruturando isso para melhor resolver isso quando a gente for para fora. Outra coisa que tem acontecido com frequência e virou até piada na loja, porque eles disseram que não acontecia antes e fui eu que tô causando lá. Gente, já faz umas 3 semanas que todo sábado tem polícia na loja. Sério, sério. Teve um sábado que teve polícia por causa de uma briga no drive-thru. O que aconteceu? O drive-thru tava numa fila gigantesca, a gente tava com 4 pessoas para trabalhar num sábado, que é um dia de super movimento. E aí, a fila do drive-thru tava rolando, e aí, tipo, a gente pegou um pedido grande, e aí a fila acumulou. Tinha uns meninos na fila que já tinham feito o pedido deles, que começaram com gracinha, sabe? Tipo, pivete mesmo. E aí eles aceleravam o carro, batiam no carro da frente. Dava ré e batia no carro de trás. Dava, sabe? Ficava com essa palhaçada de ficar batendo nos carros. E aí começou uma gritaria, um pega pra capar e não sei o quê. Gente desesperada. E aí começou o bate-boca. Aí chegou uma moça, e a gente não tava sabendo de nada que tava acontecendo. Aí chegou uma moça na janela do drive-thru, depois do pedido grande que saiu, ela assim, eu só quero meu pedido, eu quero ir embora, desesperada, chorando. A gente, o que tá acontecendo? Ela tá rolando uma briga lá atrás, não sei o que, não sei o que. A menina que tava no drive-thru falou assim, vou chamar a polícia. Gente, ela chamou a polícia chegou em menos de 2 minutos na loja. Muito rápido, muito rápido. Aí eu sei que a polícia tirou os caras da fila, foi um pega pra capar, ficou brigando com os moleques, porque os moleques estavam depredando patrimônio ali. E aí a gerente geral teve que sair pra conversar com a polícia, enfim. Então, teve um segundo caso de polícia, que a polícia tava no estacionamento do Taco Bell e parou um casal que tinha acabado de sair do Taco Bell com uma criança. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu sei que a polícia tava lá. Teve um outro caso, a gerente do Taco Bell recebeu uma mensagem da polícia dizendo para trancar as portas da loja porque tinha tido um assalto numa loja da parte de trás do shoppingzinho que a gente fica. Então, que era para trancar as lojas, as portas para ninguém entrar. Aí, ela teve que sair correndo para trancar as portas porque tinha sido um assalto ali preso. A própria polícia avisou a ela para ela trancar a porta. O último caso que teve foi com uma colega nossa de trabalho. Que essa, gente, teve muito rolê. Muito rolê. O rolê principal ela é uma pessoa que trabalha lá, ou trabalhava, e ela está em regime semiaberto por diversos delitos. A gente entrou no site aqui da cidade para encontrar quais eram os delitos, né? Porque nós somos fofoqueiros, eu e o Fábio. Mais eu do que o Fábio. E aí eu encontrei os delitos dessa moça no site. Basicamente ela estava dirigindo sob influência de alguma droga. E aí depois teve um outro delito que ela roubou algum produto em alguma loja, que eles chamam de shoplifting.
E aí ela roubou alguma coisa. Enfim, tinha vários delitos lá. Ela já tinha cumprido a parte da pena dela presa. E aí ela tá em semiaberto. Só que o semiaberto aqui é o seguinte. Ela sai pra trabalhar. E aí ela tem que dizer qual é o horário que ela entra e qual é o horário que ela sai. Quando ela está trabalhando, ela vai para o trabalho. Ela tem que estar no trabalho. Se ela não está trabalhando, ela tem que ficar dentro do facility, que eles chamam aqui, que é do presídio, né? Ela fica dentro do presídio. E aí ela só sai para trabalhar e volta pro presídio. E aí ela conseguiu um emprego lá. Primeira vez que eu entendi que ela era uma presidiária, eu tava varrendo o chão. E aí, você varre embaixo dos armários, assim, né? Aí eu abaixei pra limpar debaixo do armário. E aí eu olhei na altura do pé dela, assim. E aí eu vi a tornozeleira no pé dela. Falei, meu Deus. Aí mandei lá na comunidade uma foto. Gente, olha só o que eu vi hoje. Aí o pessoal, meu Deus do céu, você tirou foto do pé da presidiária? Aí depois descobri que ela tem uma tatuagem que é de uma gangue. Gente, pô, passou. Aí, beleza, né? Começamos a ter contato ali com a menina e tal. Uma pessoa, gente boa, né? Você conversa com a pessoa e tal. E aí ela contou pra gente como que era a vida dela, como que era a questão dela morar lá no presídio, que ela não podia ter acesso a celular, que ela tem que deixar todas as coisas dela na entrada, e aí ela entra só com a roupa do corpo, né? Que é o uniforme, ela bota o uniforme da prisão e entra. E aí depois, quando ela sai, ela pode pegar as coisas dela. A questão é, ela tem uma tornozeleira. E aí a tornozeleira, quando ela tá fora do perímetro da onde ela tem que estar, no horário que ela tem que estar, ela apita pro pessoal do facility. Muitas vezes ela usava isso a favor dela no trabalho. Então, por exemplo, às vezes você tira a pessoa do drive-thru pra ela ficar na porta da loja, né? Tipo, ela sai do drive-thru, dá a volta e ela espera na porta da loja, com o carro estacionado, e a gente sai da loja e leva o pacote do drive-thru, né? O pacote dela pronto pra porta. E aí entrega ali e entra de volta pra loja. Ela falava que ela não podia fazer isso, ela não podia sair da loja, nem pra levar o lixo, porque a tornozeleira dela ia apitar. Sendo que tá ali num perímetro razoável. Ok. Teve um dia que ela estava lá trabalhando, sei lá, fazia 1 hora que tinha começado o shift dela, talvez. A polícia apareceu lá na porta pra buscar ela. Foi na véspera da Memorial Day, eu acho. Tinha um feriado aí, eu não lembro que feriado que era. E aí a polícia foi buscar ela por quê? Pediu pra falar com a gerente geral, né? E aí a gerente geral contou pra gente que ela esteve fora do perímetro dela, que ela deveria estar, 1 hora antes, né? Por exemplo, ela saiu do facility, ela deveria vir pro Taco Bell. Porém, ela foi em algum lugar antes. E ela sabe que ela não pode. E ela foi. Logo depois ali que ela chegou do trabalho, os policiais vieram atrás dela, algemaram ela e levaram ela de volta pro facility. E ela não voltou mais a trabalhar. Isso já faz, sei lá, umas 2, 3 semanas, talvez. Aí, provavelmente, no schedule dessa semana já, eu acho que o nome dela nem tá mais lá. Então, assim, uma outra coisa que temos aí a contar pra vocês é que, sim, eu tinha ouvido falar disso, de pessoas que trabalhavam no McDonald's e que tinham colegas de trabalho presidiários, né? E ex-presidiários. E eu me deparei com isso lá. Uma pessoa que parecia ser gente boa, mas teve aí seus delitos. Não era nada grave o delito dela, não matou ninguém, né? Ela era roubo e drogas, né? Mas tinha aí seu delito. E eu fiquei chocada de como o negócio funciona. A menina saiu do perímetro e a polícia foi buscar ela. E aí o meme agora é esse, né? Que todo sábado tem polícia naquela loja. Eu falei assim pra gerente, menina, eu saí do Brasil e eu nunca me envolvi com polícia. Não é agora que eu estou trabalhando aqui que eu vou ter que toda semana me lidar com polícia nesse lugar. Por favor, se comporta, né? A gerente falando, mas gente, isso não aconteceu antes, a culpa é sua, você que trouxe esse povo pra cá. E gente, teve uma outra treta com essa menina a presidiária. Vocês não sabem. Na primeira semana de trabalho dela já teve treta. Eu não estava lá no dia que aconteceu o rolê, fofoca. Eu estava no dia seguinte. Mas segundo fofocas, disse que a menina chegou pra trabalhar e aí o namorado dela, marido dela, sei lá é o quê, levou ela pra trabalhar.
Eu não sei se ele passou a tarde ali nos arredores, não sei. Mas diz que ele entrou no banheiro masculino com ela. Diz que eles passaram um tempo lá dentro. Não sei, gente. Como ela é presidiária, ela não tem tempo aí pra intimidades, né? Não sei o que pode ter acontecido. Não sei quanto tempo que ficaram dentro do banheiro também, gente. Não sei. O que eu sei é que pegaram nas câmeras que ela e o namorado entraram no banheiro juntos. Como se ela não tivesse problema suficiente pra vida dela, não é mesmo? Eu sei que eu tava lá no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, eu cheguei pra trabalhar, eu estacionei meu carro. Aí a menina que trabalha comigo estacionou o dela também. E eu nem saí do meu carro, ela já veio correndo no meu carro pra contar essa fofoca pra mim. Falei, como assim? Ela fulana entrou no banheiro com um cara. E aí, eu não sei o que acontece. E agora talvez ela vai ser demitida. Falei, meu Deus, sério? Ela falou, Falei, vamos esperar, tá bom. Aí, beleza. Chegou na hora do turno da menina. A menina chegou, né? Fez o cloquinho dela lá. Foi lá colocar a telinha na cabeça, o bagulhinho pra trabalhar. Aí chegou mais 2 gerentes, além da gerente que tava de escala. Chamaram ela lá no lobby, colocaram ela sentada numa mesa lá. E aí, ela e mais 3 gerentes conversando lá na mesa. Aí elas foram pedir satisfação, entender o que tinha acontecido. Eu não sei o que aconteceu no final. Eu sei que depois dessa conversa, que foi logo quando ela entrou, umas 2 semanas antes, sei lá, acho que umas 2 semanas depois que ela entrou, tiveram essa conversa. Rolou mais uma treta, porque aí a gerente geral falou que o namorado dela tava proibido de entrar na loja. E aí o namorado dela ia lá, ainda comprava comida e falou assim, eu sou cliente, eu tenho direito de entrar nessa loja, vocês não podem me proibir de entrar nessa loja. Tipo, barraqueiro. Ai, meu Deus. E aí eu sei que ficou nessas, e aí agora ela foi recolhida pelos officers. E ela nunca mais voltou, gente. E aí esse é o tipo de rolê que acontece, entendeu? Então, pra você, ainda mais pra você ser uma gerente, né? Aí eu fico olhando as coisas que acontecem lá. E teve um dia desses, inclusive, que a gerente geral chegou na escala chorando. Vocês acham que é só os peão que chora? Porque eu já chorei algumas vezes lá. Mas a gerente estava com o olho desse tamanho. E aí ela chegou e falou, vamos trabalhar aqui juntas as 2 na mesa. E aí eu vi o olho dela desse tamanho e falei assim, tá tudo bem com você? Coitada, ela começou a chorar e falou assim, I'll be fine. E aí ela foi pro escritório, já chorou mais um pouco, coitada, se recompôs, só de eu ter perguntado se ela tava bem. Se pra ela não tá fácil, que ganha bem, né? Porque aí a gerente geral, ela tem um salário fixo, ela tem um shift de horas, né, que ela cumpre, porque ela é gerente geral, mas ela trabalha ali na mesa fazendo as coisas, né, no operacional, ela trabalha também. Mas ela tem um shift de horas pra cumprir, mas ela ganha fixo. Então ela tem um salário anual fixo ali. Ela não ganha por hora. Se pra ela tá difícil, imagina pra nós, pobres mortais. Não é mesmo? E é isso, gente. Esses são os updates aí das coisas que acontecem, né? Que tem acontecido. E que ainda teremos mais fofocas das fofocas que vão acontecer. Eu conto algumas fofocas lá no Instagram. Mas se vocês quiserem um vídeo de fofocas, conta aí. O que você acha? Um vídeo de fofoca. Fábio curte as fofocas. Eu chego em casa contando as coisas pra ele e ele fala, meu Deus do céu, não acredito. Gente, não, a do menino que abandonou o posto foi recolher o lixo, nunca mais voltou. Essa virou meme da loja. A gente vira e mexe, a gente fala assim, ó, eu vou botar o lixo pra fora. Aí o pessoal, não, a gente não precisa que você bote o lixo agora, deixa o lixo aí. Porque eles acham que a gente não vai voltar mais. E aí, todo dia tem uma fofoca dessa pra contar pro Fábio. O Fábio chega pra jantar, eu já conto pra ele as fofocas do dia. E é divertido. É divertido. Tem os momentos de estresse, mas a gente tenta levar numa boa, sabe? O que mais me incomoda lá é trabalhar quando as pessoas estão de mau humor. Ontem, a gerente geral estava de mau humor quando eu cheguei. E aí eu já conheço a pessoa, né? Já tô trabalhando com ela faz 6 meses. 5 porque ela tava de licença médica no começo. E eu já conheço, né? Então, do jeito que ela fala ali, do jeito que ela lida, do jeito que ela responde pras pessoas, você já sabe se ela tá de bom humor ou se ela tá de mau humor. Aí eu cheguei
E aí eu vi que ela tava meio ríspida, assim, sabe? Aí eu falei, você tá bem? Aí ela falou, tá, ela não tá bem. Beleza. Aí eu comecei a tentar entender o porquê que ela não tava bem. Aí daqui a pouco chegou a gerente regional, que é a chefe dela. Aí o que eu descobri? Que ontem era o dia da avaliação de desempenho dela. E aí ela estava nervosa por conta disso. Que aí a gerente, a regional, que é a chefe dela, foi lá. Aí a gente tava, pra variar, faltando gente. Aí a gerente regional foi pra mesa trabalhar também. Botou a mão na massa, fez um monte de comida lá. Reduziu o tempo lá, a hora do rush, né? Baixou o movimento. Aí elas foram pro lobby, sentaram numa mesinha lá pra fazer a avaliação de desempenho da gerente geral. E aí eu recebi um e-mail. E aí eu descobri que eu tenho avaliação de desempenho, gente. E eu estou curiosa para ler minha avaliação e eu não consegui acessar minha avaliação. Não sei o que acontece no sistema. Tá dando pau. Vocês que acompanharam aqui, vocês viram, né? Que o sistema tava dando pau para eu dar entrada nos documentos para começar um Taco Bell. Pois é, agora na avaliação de desempenho, o mesmo sistema está dando pau. Não consigo entrar. Diz que meu usuário não existe, blá 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 blá. Enfim, estou curiosa. Quando chegar em casa, e tentarei entrar novamente para ver qual foi a minha avaliação de desempenho. Se eu tiver um update para dar, voltarei neste vídeo para dar o update do que ela falou a meu respeito. Gostaria de um aumento, além dos 13,25. Eu acho que ela vai falar bem de mim, gente, porque senão ela não teria me dado um aumento já sem motivo aparente, não é mesmo? Acho que terei boa avaliação. Enfim, guardarei com carinho. É isso, gente. Acho que contei pra vocês as principais tretas aí do porquê que as pessoas não querem trabalhar em fast food aqui. Que realmente não é fácil. Não sei se eu trabalharia... Se eu precisar trabalhar e só tivesse essa oportunidade pra trabalhar, eu faria. Porque é um trabalho que não é difícil. Ainda mais depois que você pega o jeito. E se você tiver uma equipe legal, é ok trabalhar, né? Apesar do salário baixo, se você precisar, tiver necessidade de trabalhar, é um trabalho fácil de se fazer. Porém, é muito cansativo e nem sempre a equipe é boa, nem sempre a equipe colabora, né? Então, aí se torna complexo. Como a moça de ontem não colaborou. E aí teve um dia que ela me irritou muito, que foi o dia que ela falou que a gente não tinha paciência para ensinar ela a fazer as coisas. Sendo que ela tira a paciência de qualquer um. Aí a menina chegou lá pra irritar todo mundo. Só pode. Ela deu o 2 weeks notice dela. A gente tem que procurar alguém bom pra trabalhar lá agora. Vamos ver o que acontece. E é isso, galera. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem saber mais fofocas, o que vocês querem saber, deixa aí nos comentários que a gente responde, né? Dá seu like aí. Compartilha este vídeo para quem tem interesse em saber de como é trabalhar, quais são os perrengues de se trabalhar no EB3, né? Principalmente em fast food, né? Que é onde eu estou trabalhando. Tem outras vagas de EB3 por aí que os perrengues serão diferentes. Os meus perrengues são esses. Esta é a minha verdade. Não é mesmo, cachorrinho? É verdade, é isso aí. É isso aí. A dificuldade, né, filho? É isso, gente. A gente se vê na próxima. Vamos encerrar esse vídeo, por quê? Porque já está começando a escurecer, não temos mais sol, vai começar a esfriar. E eu quero comer. Aí a gente ainda tem que comer nosso lanche. Agora nós vamos fazer nosso piquenique, comer nosso lanche, tomar nosso chá, e a gente tem até sobremesa, que o Fábio trouxe, ele trouxe brownie pra gente. Biscoitou. Esse é o seu. Tem cenoura pro biscoito, gente. Né, filho? É isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e um queijo. Um lanche de queijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente.